Bom dia, professor Carlos. A gente está aqui para dar continuidade à nossa aula sobre Olimpíadas. Mas para falar de Olimpíadas, a gente tem que rever um pouquinho do que já foi dito, o que vocês sabem sobre Olimpíadas. Né? A gente inicialmente tem o ponto de partida, que é o ponto-chave, que é a Grécia. A gente sabe-se que as Olimpíadas iniciou-se no período de 776 a.C. e que a Olimpíada tem uma grande importância, principalmente no mundo de hoje. Além, desde aquela época antiga, os jogos tinham uma grande importância, como nos dias de hoje. A gente sabe que naquela época antiga, estou falando de 776 a.C., os povos viviam sempre em guerras, um querendo tomar o território do outro, o domínio do outro, a terra, seus exércitos, viviam sempre guerreando. E os Jogos Olímpicos, ele tinha uma coisa boa. O objetivo dele qual era? Toda vez que fosse realizados os Jogos, era estendida uma trégua, a paz. Então os Jogos tinham esse, um dos objetivos do jogo era a trégua, a paz. Os povos, durante o período de realização dos Jogos, que também é de 4 em 4 anos, como os Jogos atuais, era estendida uma trégua, a bandeira branca. Ninguém poderia atacar ninguém. Tá? A gente sabe que o estado isso aconteceu na Grécia, como já falei. E quem poderiam participar desses jogos? Bem, a maioria das pessoas e dos atletas que participavam desses jogos da antiguidade eram soldados. Mas também eram pessoas que tinham que ser, aí vi um pontinho-chave, tinham que ser nascidas dentro do estado da Grécia. Então eram proibidos naquela época os chamados estrangeiros, pessoas que não nasciam na Grécia, os escravos também não poderiam participar, e as mulheres. As mulheres também eram proibidas de participar dos jogos. Tá? Os jogos da antiguidade, eles eram realizados em 5 dias. Eram realizados 5 dias. O primeiro dia era o qual eles realizavam algumas cerimônias religiosas. Além de cerimônias religiosas, tinha a parte cultural da Olimpíada, que era o quê? Música, declamação, sacrifícios de animais, que já faz também parte, de Deus. Por quê? Porque os gregos, eles idolatravam, isso vem na mitologia grega, eles idolatravam Deus, o Todo-Poderoso, que era Zeus, era o Deus deles. Zeus era o principal exemplo de onde eles seguiam. A religião deles era Zeus. Tá? A religião deles era Zeus. Isso na história da mitologia grega. Então, o que acontecia? Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus, a esse Deus. E os atletas tentavam chegar o mais próximo de Zeus, se espelhando. A maioria dos atletas eram soldados, vale dizer isso, eram soldados. O que acontecia? Existia uma cidade a qual se destinava à organização das Olimpíadas da Antiguidade. Essa cidade era a cidade de Elis. Ela, 2 meses antes dos Jogos, a cidade ela tinha uma espécie de um conselho, vamos dizer, de um senado, pessoas, as pessoas mais velhas dentro daquela cidade, elas estipulavam e faziam a organização dos Jogos. 2 meses com antecedência, eles mandavam os mensageiros sair pelas cidades em volta da Grécia, avisando o período o qual ocorreria as Olimpíadas. Tá? Elis. Só que as Olimpíadas, na realidade, elas não ocorriam na cidade de Elis. As Olimpíadas ocorriam em Olímpia, que é uma cidade. A cidade de Olímpia, na realidade, era uma cidade preparada somente para as Olimpíadas. O que é que tinha na cidade de Olímpia? Tinha vários templos religiosos, os quais, naquele primeiro dia, como citei, eles faziam oferendas, rituais, música, poesia, dança, tudo isso era feito no primeiro dia. Nesse primeiro dia, quando eu tinha dito que as mulheres não poderiam, as mulheres sim poderiam participar somente desse primeiro dia. Mas das competições, que também lá em Olímpia tinha um espaço, um campo, o qual os atletas disputavam as provas. E o que acontece? Não era permitido as mulheres nem assistir, nem participar, nem assistir. Tá? Tinha algumas provas que ainda se
também passaram pelo tempo e até hoje essas provas permanecem nas Olimpíadas. A gente tem naquela época a corrida, que é uma das principais provas, né? O arremesso de peso, o arremesso de salto, as lutas, as corridas de cavalo, de bigas. Essas são as principais provas das Olimpíadas da Antiguidade. Tá? Vale ressaltar também, eu sempre gostei de falar isso, eu falei até na aula para vocês, né? Que a maioria dos atletas eles disputavam essas provas no despidos. Porque, como lembrando, que os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram uma homenagem a Zeus, que era o deus da Grécia, a maior divindade grega, né? A qual eles respeitavam muito. Então os atletas corriam nu, porque se semelhavam, queriam ser semelhantes a Zeus. E os atletas das Olimpíadas da Antiguidade, eles tinham o que é que eles recebiam, professor, de premiação? Pá, nada. A única coisa era a coroa de louro, né? As flores, uma coroa, colocava e recebia. Além do título, aí ele tinha alguns benefícios. Lógico, não recebia nada, mas tinha alguns benefícios. Eles não pagavam imposto, que naquela época todo cidadão grego pagava imposto ao governo grego. Então o campeão olímpico não pagava imposto, era isento de moradia, de bebida, ou seja, era essa a glória que tinha. E era um reconhecimento também, porque o que é que acontecia? O atleta que ganhava uma Olimpíada antigamente, ele era renomeado, ele tinha um renome muito grande, e ele ficava conhecido em toda a Grécia e fora da Grécia também. E isso era bom para algumas cidades. Porque tinha, como eu disse no início, que eles se guerreavam muito, viviam de guerras. Quando se dizia que tinha uma cidade tal, tinha lá dentro do seu exército um campeão olímpico, as pessoas as outras cidades já ficavam com receios de atacar aquela cidade. Porque um campeão olímpico tinha grande nome, era de grande repercussão naquela época. Tá? Bem, mas com o passar do tempo, 200, 300 anos, o que é que se aconteceu? Os jogos acabaram, foram encerrados, não aconteceu mais jogos nenhum. Por quê? O que é que aconteceu? Roma, como eu disse que eles viviam em guerrilhas, Roma tinha o objetivo de conquistar a Grécia. E conquistou, boa parte da Grécia Roma conquistou. Só que, na época, um imperador chamado Teodósio I, só que a religião predominante em Roma, tá, é o cristianismo. E na Grécia era o deus Zeus. Então, religiões distintas. E quando Roma conseguiu o domínio da Grécia, Roma, pronto, o imperador disse, não, aqui não, de forma nenhuma. Se nós somos cristãos, a nossa religião é o cristianismo, não vai ter negócio de Deus, adorar Deus, fazer rituais para Deus, sacrifício de animais, nada disso. Então ele acabou com os Jogos Olímpicos, na realidade. Tá? Acabou extinguindo. Lógico, os romanos tinham seus jogos, tinham suas arenas, a quais eles faziam também, praticavam já alguns esportes, os gladiadores, as corridas de bigas permaneciam, a luta, eu esqueci de dizer que a luta também é uma prova principal, é uma das provas principais, além da corrida, antigamente, as lutas e corridas eram duas principais provas das Olimpíadas da Antiguidade. Tá? A corrida, você tem ideia? A corrida até hoje é o berço, foi a base do atletismo. Do atletismo que existe hoje, a base foi lá na Grécia, foi dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E a luta faz parte também disso. São modalidades esportivas hoje disputadas por todo mundo. Tá? Então, o que aconteceu? Com o encerramento desses Jogos, passamos um período muito grande sem realizações dos Jogos Olímpicos. Mas, em 1896, uma pessoa de nome Pierre de Coubertin, que era um barão, um educador rico, de família aristocrata lá na França, ele, muitas posses, muito dinheiro, resolveu
resgatar esses jogos da antiga Grécia. E a partir daí, de 1896, é que ficou designada Olimpíadas da Era Moderna, que vai de lá de 1896 até hoje, a 2021. A Olimpíada da Era Moderna. E o principal responsável foi o Pierre de Coubertin, que alguns dizem que era o Barão de Coubertin. Tinha muito título naquela época, as pessoas recebiam muitos títulos. Então, Coubertin, ele deu, vamos resgatar os jogos, e com algumas modalidades da antiga, como a corrida, os saltos, os arremessos, ele fez reviver. Inicialmente ele também foi na Grécia, em 1896, ele disse assim, lógico, se foi uma coisa que ele queria resgatar, ele fez esses primeiros jogos na Grécia. Ele levou todo mundo da França, o convite a algumas cidades, para se deslocasse à Grécia para a participação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tá? Inicialmente, se eu não me engano, 240 e poucas pessoas participaram dessas Olimpíadas, que foi a primeira Olimpíada da Era Moderna, volto a dizer, em 1896, tá? E tinha já essas provas ainda, ele reviveu algumas provas da antiga. Vou dar uma passadinha aqui no slide para a gente ir comentando. Algumas imagens antigas. A corrida de bigas, tá? Ali o lançamento de dardo, o disco, a corrida. Você vê que os atletas eram bem fortes, viris, pessoas dotadas de um porte físico muito enorme, muito bom, muito viril. Tá? A gente tem aqui uma imagem de Olímpia, a qual deu o nome das Olimpíadas. Lógico que aqui é as ruínas. Tá? E o que aconteceu com a Olímpia? A Olímpia, logo depois do encerramento dos Jogos, 200, 300 anos depois, ela foi soterrada. Foi soterrada por furacões. Então, os furacões soterraram toda a Olímpia. Só depois de não sei quantos anos, já depois daqui agora, em 1800 e alguma coisa, foi que os arqueólogos conseguiram desenterrar boa parte das ruínas de Olímpia. E tem hoje isso lá na Grécia, tá? É um local muito bonito, onde eram realizadas as cerimônias e os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá? Aí o que eu falei, os Jogos Olímpicos da Antiguidade era um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no Santuário de Olímpia, que eu disse que a Olímpia era feita para isso, em homenagem a Zeus. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 a.C. Tá? Deixa bem claro aí. A primeira data da edição dos Jogos, 776 a.C. Isso tudo na Grécia, que a gente está falando, a gente iniciou falando dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Tá bom? Tem um videozinho que eu já passei para você esse vídeo. Aí nós temos aí as Olimpíadas da Era Moderna, e tem um símbolo, uma bandeira, que essa bandeira, esses arcos coloridos, cada um quer dizer alguma coisa, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, tá? Como é hoje, E assim, e as Olimpíadas, na realidade, da Era Moderna, ela passou a ser não somente um evento como era antigamente, que era só na Grécia, que era só os gregos que poderiam participar. Hoje em dia, não. A partir de 1896, quando o barão Pierre de Coubertin resgatou, ele abriu para o mundo as Olimpíadas. Então, por isso que hoje também, e ainda as Olimpíadas é o maior evento esportivo do mundo. Por quê? Porque abrange o maior número de cidades, de países, de povos, e a socialização, a união, a congregação desse povo um com o outro. Então, por isso que é o maior evento esportivo do mundo, tá? Aí. Eu não tinha data, eu só disse o ano, 1896, mas foi em 6 de abril de 1896 que começava em Atenas, na Grécia. Já não foi em Olímpia, foi em Atenas. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano de 1992. Deve-se ao francês Barão de Coubertin,
em 6 de abril de 1896. Então foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 6 de abril da Era Moderna. Pronto, essa é a partezinha que entrou aqui. Então foi isso que aconteceu. Então a gente veio da antiguidade, que teve uma grande importância, como já disse. Os Jogos da Antiguidade é um alicerce, uma base para os Jogos de hoje. Tinha que ter, lógico, a gente não... O futuro, o presente e o futuro dependeu uma vez do passado. Então o passado dos Jogos Olímpicos lá na Grécia teve grande importância. Tanto que até, eu volto a dizer, algumas modalidades, algumas provas até hoje são realizadas da mesma forma. Lógico, com a tecnologia, com o passar do tempo, foram melhorando algumas coisas. Tá? A exemplo de quê? Por exemplo, do salto. Do salto. O salto, os atletas na antiguidade corriam, saltavam com alguns pesos na mão, para poder fazer aquele pêndulo assim, poder ganhar uma impulsão maior. Hoje já não, tá? E assim, as lutas naquela época eram lutas livres, os atletas lutavam, se gladiavam, brigavam entre si, até um conseguir mobilizar o outro, e era dessa forma que eles ganhavam a competição, tá bom? Então assim, muitos dos esportes de hoje em dia, a gente chama de esportes olímpicos, foi também da antiguidade, tá? Algumas imagens aqui, 1800 alguma coisa, isso é registro fotográfico, isso é um registro fotográfico, como era a corrida, né? Eles colocavam a corda, que hoje em dia chamava-se de raias, para separar um atleta do outro. Aí é uma prova de corrida, você vê um sair agachado, outro sair em pé, não tinha uma obrigatoriedade de como era a saída. Hoje em dia, tem algumas regras, e tem que se seguir essas regras, todos os atletas têm que sair da mesma forma ou participar de algum jogo, vamos dizer assim, iguais, em condições iguais com o seu adversário. Tá bom? Objetivo. Tudo na vida é preciso de objetivo. E os Jogos Olímpicos também já tinha, desde a antiguidade, aquele objetivo, que como eu disse a vocês, qual era o objetivo? Era feito os Jogos em homenagem a Zeus, era na antiguidade, era o principal objetivo deles, era esse aí, era em homenagem a Zeus. Tudo era em volta de Zeus na antiguidade. Mas já na era moderna, depois de 1896, com o barão Pierre de Coubertin, o que aconteceu? Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes, tá? Então assim, a gente vai falar um pouquinho quando hoje nós sabemos que nós temos 5 continentes e como eu disse, como falou, é o maior do mundo, por isso, o maior evento, porque tem representante de todos os continentes, europeu, africano, da Ásia, tá? Tem todos esses componentes têm representante nas Olimpíadas. E o principal objetivo, que o barão, desde o barão, lógico, que vencer, competir, né? Como diz aqui, estimular a competição sadia. O que é a competição sadia? É você vencer em igualdade de condições ao outro atleta. Nada de tentar ludibriar, de doping, usar alguma substância para levar vantagem, tentar na hora da corrida estar um passinho à frente, nada disso, uma forma sadia. Porque, como se dizem, o importante é competir, participar, não competir. Não a competição, é a participação. E é um dos objetivos do jogo. Lógico, com o passar do tempo, vencer é bom. A competição acaba ficando inserida um pouquinho, mas só em participar é muito bom. Eu tenho um exemplo que eu já gosto do filme, passo, tem até uma meia comédia, Jamaica abaixo de zero, que eram os jamaicanos, eles participavam das Olimpíadas de verão, que a gente vai ver a diferença distante de Olimpíada de verão, de inverno, e as Paralimpíadas, tá?
eles participavam de uma prova e não conseguiram atingir o objetivo do índice para participar, representando o país deles, a Jamaica, nas provas de atletismo, que era a corrida. E eles tiveram a ideia, vamos participar de inverno, de inverno, e vamos participar do trenó, aquele trenó que desce no gelo. Aí você vê a ideia, aí você diz, mas na Jamaica não tem neve, não tem gelo, como é que esses caras fizeram? Lógico, eles treinaram, isso é no filme, tá? Mas dizem que é verídico o filme, a parte é a história real. Assim como nós temos também, tinha um nadador, não lembro, de um país africano, o qual não sabia nadar. Ele completou a prova no nado do cachorrinho. Então são situações assim, que o participar é mais importante do que o vencer. E tivemos vários outros exemplos. Vanderlei Cordeiro, na maratona, estava em primeiro lugar, e o cara foi lá, agarrou ele, e ele acabou conquistando o terceiro lugar. Mas, vamos lá. Então, o quê? Então, como já dizia o Barão de Coubertin, Pierre, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o importante não é vencer, mas é competir. Ele tinha isso na mente dele, ele falava frequentemente, que é uma frase que ficou universal. O importante não é vencer, mas competir. Vencer é bom, mas o intuito dos jogos é estar lá, essa congregação, essa socialização dos povos. Os povos interagindo com o outro, e isso acontece tanto na hora do esporte como fora, naqueles momentos que eles estão lá na Vila Olímpica, que chama-se Vila Olímpica, e aí afora. Quais são as principais características dos jogos? Tá. Todo jogo tem uma característica principal. 3 características dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Citei só 3, mas tem várias. Se a gente for pegar, cada esportezinho tem sua característica principal. As mulheres podem participar, porque vocês lembram que na antiguidade não. E que hoje em dia as Olimpíadas é realizado por vários países, coisa que não acontecia. Era somente na Grécia, só o povo do grego. O povo ali, as cidades em torno da Grécia que poderiam participar. Hoje em dia não. Hoje em dia vários países participam. E assim, toda vez que tem uma Olimpíada, aumenta o número de atletas. São mais atletas do que antes. Sempre vai se aumentando. Então são 3 características. O aumento do número de atletas participantes, disputado em vários países, por vários países, e as mulheres, a participação das mulheres. Tá? Tem uma história quando a gente fala em mulher, aí a gente sabe-se as dificuldades que se encontram, e as mulheres sempre gostaram de participar de eventos esportivos. Hoje nós temos grandes referências no esporte mundial, que são mulheres. Tá? Mas assim, a gente tem relatos da primeira participação de mulheres em 1900, nas Olimpíadas de 1900, se eu não me engano. Tá? A gente tem um relato de que era mãe de um atleta, a mãe de um atleta e treinadora dele na corrida, na maratona, e ela, como era proibido, até na Era Moderna, quando o Barão resgatou em 1896, continuava proibido as mulheres de participar, mas elas já podiam assistir os jogos. Tá? E essa senhora, ela como era treinadora do filho, e o filho bem classificado na frente, com ela se disfarçou de homem, porque os técnicos acompanhavam a prova, como acompanham até hoje. E ela foi acompanhando seu filho, só que quando o filho se aproximou da chegada, ela não se conteve. Ela estava toda disfarçada de homem, começou a comemorar, e aí descobriram que era uma mulher. Ela quase foi sentenciada à morte naquela época, porque era proibida a participação. Era um mundo bem machista naquela época. Mas são casos e fatos das Olimpíadas. Tá bom? Então as 3 principais características são essas aí. Bem, isso aqui a gente já até citou, A gente já citou, nós já falamos um pouquinho. Quem criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Quem foi que criou os Jogos Olímpicos?
tá? Foi o barão Pierre de Coubertin. Né? Ele tinha... Quem criou a competição que tinha sido disputada na Grécia Antiga foi o educador francês, barão de Coubertin. De acordo com ele, o esporte é o único instrumento capaz de unir diferentes povos, credos, religiões e de parar até guerras. Quer dizer, um objetivo de parar as guerras vem desde a antiguidade, é isso aí, tá? Só que aí foi se acrescentando outras coisas, credos, religiões, né? Pode de capaz de unir, unir pessoas de diversas religiões, de diversos credos, né? Então, assim, também passa a ser uma característica principal das Olimpíadas que ainda permanece até hoje, tá bom? O lema olímpico, o lema olímpico é o quê? São palavrinhas-chave que foram feitas, o Pierre, o barão de Coubertin, pediu um padre que era seu amigo, né? E ele acabou, vamos dizer assim, grifando, destacando 3 palavras, que chama-se lema olímpico, são 3 palavras em latim, que a gente traduz depois, tá? O lema Citius, Altius e Fortius, que quer dizer aí, Citius, o mais rápido, Altius, o mais alto, e Fortius, o mais forte. São essas 3 palavrinhas-chave, 3 palavras-chave que são o lema olímpico, tá? Vamos perguntar, qual é o lema olímpico? Essa aqui, é o mais rápido, o mais alto e o mais forte, tá? Que são características também dos vencedores, da maioria dos vencedores das Olimpíadas, são características também desse pessoal. Qual o significado de cada anel, cada cor da bandeira olímpica e o seu lema? Quando nós vimos a bandeira, passar ela aqui, tá? A bandeira são 5 anéis, vem um passando por dentro do outro, quer dizer a união, a integração, a socialização. Né? Além disso, tem cores. Essas cores também representam, são 5 continentes, são 5 círculos, e cada cor representa um continente. A gente vai ver aqui à frente. Aqui, voltando aqui. Então, aqui, 5 aros interligados que compõem o estandarte possuem cores diferentes, cada um representando um continente. O azul, a Europa, o amarelo, a Ásia, preto, a África, e o verde, a Oceania, e vermelho, as Américas. Aí foi o que eu falei, os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como universalismo e humanismo, a integração dos povos, resumindo. Tá? Então eles têm essas cores, mas essas cores, cada uma quer dizer o significado, tá? Vou botar aqui, o azul, Europa, amarelo, Ásia, preto, a África, verde, a Oceania e vermelho, as Américas. Tá? E essa é a bandeira, que é um dos principais símbolos olímpicos das Olimpíadas da Era Moderna. Tá bom? Isso desde a época do Pierre, que foi idealizado por ele. Esportes olímpicos. Os Jogos Olímpicos compõem um evento desportivo que acontece a cada 4 anos, seguidos do período das Olimpíadas. O acontecimento reúne atletas de várias partes do mundo para concorrerem em diversas categorias. Tá? Como a gente já disse, como é o maior evento de esporte do mundo, vai ter diversos países concorrendo, diversos atletas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Hoje em dia também as mulheres ganharam, graças a Deus, um espaço muito grande em relação às Olimpíadas. Tá? Aí fala assim, concorrer em diversas categorias de esporte, como o atletismo, a natação e a ginástica. O atletismo, como eu já falei, foi a base. Foi a base, o alicerce de tudo desses esportes é o atletismo, o qual vem desde lá da antiga Grécia, da corrida, o arremesso de peso, o lançamento de dardo, os saltos, a luta. Então o atletismo é uma das principais categorias de esportes relacionadas às Olimpíadas, porque foi a base de tudo.
A gente tem a natação, tem diversas provas da natação, a ginástica também, ritmo artística ou desportiva, tem vários tipos também. Então, assim, são vários esportes. Vamos citar aqui alguns aqui. Lógico, antes dos esportes que eu citar, tem uma relação. O que acontece? Na antiguidade, como eu disse a vocês, os atletas recebiam aquela coroa de louro. Mas já na época moderna, não. O barão de Pierre de Coubertin, ele instituiu que o vencedor, os 3 primeiros colocados, ganhariam uma premiação. E essa premiação seria o terceiro, uma medalha de bronze, o segundo colocado, uma medalha de prata, e o primeiro colocado, uma medalha de ouro. Tá? Ouro mesmo, são esses metais mesmo, que são os metais mais preciosos do mundo. E é a forma, né, de reconhecimento a esses atletas, os campeões olímpicos. A premiação que eles recebem são essas aí. Tá? E além de passarem a ser conhecidos, principalmente nos seus países, por se tratar de campeões olímpicos, como nós temos o caso hoje aí. A gente tem muitos atletas. A gente tem o Ademar Ferreira, né, que é o João do Pulo, né, que foi o campeão 2 vezes, 2 medalhas de ouro no salto triplo. A gente tem o primeiro medalhista olímpico brasileiro, que foi em 1920, o Guilherme Paranaense, né, que foi no tiro. Foi o primeiro atleta a participar de uma Olimpíada, né? E o brasileiro foi em 1920. E assim a gente tem muitos outros. A gente tem o Joaquim Cruz, em 84, que ganhou também medalha na corrida. E nós temos uma gama, a gente vai ver isso devagarzinho aí mais à frente, alguns atletas brasileiros que foram destaques, não só brasileiros, como também outros atletas internacionais que tiveram grande destaque nas Olimpíadas da Era Moderna. Tá? Aqui a gente tem uma relação de vários desportos, como quero falar, que fazem parte dos Jogos Olímpicos de Verão. Inicialmente a gente está falando só dos Jogos Olímpicos de Verão, mas como eu tinha dito antes, existe também os Jogos Olímpicos de Inverno, que são aqueles esportes praticados quando se tem um outro clima, né? Inverno num tempo mais frio, geralmente na neve, são feitos em algumas cidades, países que tem essa característica climática, tá? E também temos as Paralimpíadas, que as Paralimpíadas é realizado logo após as Olimpíadas na mesma cidade, tá? No mesmo país, cidade no país. A gente tem aqui o atletismo, badminton, beisebol, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, golfe, halterofilismo. Halterofilismo é aquele de pegar peso, né, do atleta. Handebol, hipismo, judô, luta olímpica, natação, repetindo natação ali. Natação sincronizada, que é o nado sincronizado, né? Remo, rugby, parece o futebol americano. Pentatlo moderno, são várias provas no mesmo dia. Saltos ornamentais, tênis de mesa, tiro com arco, tiro desportivo, triatlon, são 3 provas, são 3 modalidades do triatlon, a vela, o voleibol, tá? E assim, vai surgindo outros. A gente já tem agora, por exemplo, a gente tem o skate, o skate já faz parte. Tem algumas modalidades que vão se acrescentando, o futebol de areia, o voleibol de areia, tá? Vão se acrescentando alguns, todo ano, como são realizados de 4 anos, sempre há uma inovação de algum esporte para que possa ser inserido nas Olimpíadas. Lógico, existe todo um critério que a gente pode até ver isso mais à frente um pouquinho. Mas esses esportes, como eu citei, tem alguns outros, mais outros esportes que acabam aparecendo nessa lista aí também. Tá ok? Aí a gente vai à nossa atividade e depois a gente volta para debater novamente continuidade sobre Olimpíadas. Principalmente falando de alguns atletas, vamos dizer assim, destaques olímpicos. A gente vai falar muito de destaques olímpicos. A gente vai pegar do atletismo, dizer quem são os destaques do atletismo, da ginástica, quais são as provas, do basquete. E, lógico, queria deixar bem claro a vocês, a maioria desses esportes são tantos esportes do gênero masculino e feminino, tá? São dos esportes do gênero masculino e feminino. Então, grande valia isso aí.
Hoje em dia, como eu disse a vocês, as mulheres hoje em dia têm uma grande participação nos Jogos Olímpicos. Tá? E a gente fica por aqui. Então tá bom? Um abraço a todos, espero que tenham compreendido, tenham gostado.